Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Nath, eu falo sobre livros, e pra quem já me conhece, oi, bem-vindos de volta. Mas hoje o que a gente vai conversar? Gente, vamos falar sobre os meus lidos de janeiro. E eu queria dizer uma coisa que eu achei que eu ia ler muito menos nesse mês de janeiro, porém os audiobooks voltaram pra minha vida, e principalmente os audiobooks curtos voltaram pra minha vida. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, eu vou começar pelos livros físicos, depois eu vou para os livros do Kindle e por fim eu vou para os audiolivros, porque literalmente eles fizeram a diferença na hora realmente da gente falar dos meus lidos de janeiro. Então, vamos começar. Primeiro, falando especificamente de livros físicos, eu quero dizer que eu conto mangás, tá? Como os livros lidos, porque eu li mangás e, portanto, eu conto eles também na minha meta de leitura. Esse mês eu comprei 3 mangás. Eu comprei esses 2 de Mahotsukai, ou The Ancient Magus Bride, e eu comprei também A Menina do Outro Lado, porém A Menina do Outro Lado eu ainda não li, ele tá bem aqui na minha frente para eu poder lê-lo. Mas de qualquer maneira, eu comprei o volume 12 e o volume 13 de The Ancient Magus Bride. E essa série, gente, ela é fantástica e uma felicidade muito grande, ela vai voltar a ser adaptada como anime, porque ela foi adaptada durante um período, aí eles finalizaram um arco da história e parou de sair, tinham falado que tinham cancelado e assim por diante. E agora, se eu não me engano, vai ser na próxima temporada ou na outra temporada, ele volta pro circuito de animes. E esse arco especificamente, que a gente já tá nessa altura do mangá, tá muito legal. Porque a Tice, ela tá estudando. Então, pra quem não conhece a história, eu vou dar uma super ultra master resumida. Então, a Tice é uma menina japonesa que ela é basicamente comprada pelo Ainsworth, que é esse ser aqui. E sim, eu sei, parece muito ruim, mas não é. Eu prometo, não é. E ela é comprada basicamente, e ele fala que ela é a, tipo, noiva dele, mas na verdade ele trata ela como uma discípula. Ela é super especial, assim, no mundo das criaturas mágicas, porque ela é uma Sleighbag. Eu não sei se tem tradução pra isso, mas ela é uma Sleighbag, que é tipo um ser com uma fonte incrível de poderes. Então, ela tem essa questão específica dela, e o Wainsworth ajuda ela a lidar com esse processo, porque as Sleighbag, ou os Sleighbag, não vivem por muito tempo, porque eles têm realmente essa fonte muito grande de poderes, então eles são ou mortos por outros seres mágicos, ou realmente eles morrem porque eles não sabem lidar com essa quantidade extrema de poder. Então, ela é tratada como discípula e ele realmente ajuda ela a enfrentar essas situações e assim por diante. Então é muito legal. Eu amo essa história. E agora ela, nesse arco, né, que a gente tá vendo agora, ela já tá, tipo, como se fosse numa faculdade para pessoas que querem virar magos. Então é muito legal, tá muito bom esse arco. E eu tô ansiosa para ver se eles vão conseguir chegar, tipo, mais ou menos nessa altura da história. Outros livros físicos que eu li também é uma série, inclusive. Eu ganhei os 2 de aniversário, então isso eu fiquei muito feliz. O primeiro deles, tá fora de ordem, o primeiro deles é o Clube do Livro dos Homens, que eu estava muito empolgada pra ler, porque literalmente muita gente no Instagram, mas assim, muita gente no meu Instagram, tava falando o quanto incrível era este livro. Então, eu fiquei super curiosa, e como eu estava numa onda bem grande de romances contemporâneos, eu acabei pegando ele para ler nesse mês e eu não me arrependi em momento nenhum. Gente, é fantástico essa história. Eu gostei muito. Para quem não conhece, um resuminho dela. Então aqui a gente vai ter um casal, o Gavin e a Thea. O Gavin, ele é um jogador de beisebol, eu acho que é, e a Thea é a esposa dele. Eles se apaixonaram, casaram super rápido e assim por diante. Então eles não sabem comunicar muito bem as desavenças desse casamento. Então eles têm 2 gêmeas, então 2 filhas gêmeas, e chega num ponto que o Gavin descobre uma coisa que a Thea vem escondendo dele há muito, muito tempo, e ele fica revoltado, ele acha que tipo é culpa dele e assim por diante, então ele sai de casa. A Thea expulsa ele de casa, ele vai sem problemas, e ele se encontra num ponto muito baixo da vida dele, porque ele ama realmente a Thea. E com a ajuda dos amigos dele e do Clube do Livro dos Homens, ele quer reconquistar a esposa antes que ela decida que ela realmente quer o divórcio. Então, é muito gostoso ler esse livro, eu adorei os personagens,
e eu fiquei muito apegada. Exceto um personagem específico que eu não faço muita questão dele, mas o resto dos personagens eu gostei muitíssimo. Então eu tava super empolgada, eu li esse livro, eu ainda não tinha Missão Romance, que é o segundo, e foi. Eu ganhei esse aqui no ano passado, eu li ele numa das primeiras semanas ali de janeiro, e quando eu fui pro escritório, eu tinha Missão Romance na minha mesa, que um amigo meu tinha me dado, então, de aniversário, porque realmente eu fiquei a última semana do ano e a primeira semana, as duas primeiras semanas, aliás, de janeiro em casa. Então, eu não fui pro escritório nessas 3 semanas. E daí eu chego no escritório na segunda semana ou terceira semana de janeiro e tinha um presentinho pra mim na minha mesa, que era Missão Romance. E eu fiquei extremamente empolgada, porque eu tava enrolando pra comprar. E ainda bem que eu não comprei. Então eu recebi Missão Romance, eu ganhei de aniversário também, atrasado, mas ganhei de aniversário. E é fantástico, gente. Porque daí nesse daqui a gente vai ter como protagonistas a irmã da Thea, do primeiro livro, que é a Liv, e um dos amigos, né, um dos integrantes, digamos assim, do Clube do Livro dos Homens, que é o Mac. E, gente, é muito bom, porque na verdade, assim, o Mac, ele é um dos criadores do Clube do Livro dos Homens. Só que ele é um dos únicos solteiros no Clube do Livro dos Homens. Se eu não me engano, tem mais alguns solteiros no clube, mas ele é, tipo, o fundador do bagulho, ele gosta muito realmente de ler romances, e realmente ele é solteiro. Ele não consegue manter um relacionamento por bastante tempo. E esse livro começa com o Mac tendo certeza absoluta que agora vai, ele encontrou a mulher da vida dele. Porém, contudo, entretanto, essa mulher não tem a mesma opinião que ele. Então, eles se separam e ele tá super triste justamente por conta disso, porque ele realmente achou que ele tinha encontrado a pessoa dele. Então, ele se depara com uma situação específica onde a Liv precisa de ajuda para uma questão. Eu não vou dar spoiler do livro, mas tem uma questão específica nesse universo e a Liv precisa realmente de ajuda para poder desmascarar uma pessoa. E o Mac se coloca à disposição. Então, juntos eles vão conseguir aí desmascarar essa pessoa e realmente trazer justiça para esse universo. Então é muito legal. O Mac tem os seus mistérios, a Liv tem os seus mistérios também, e eles dois são, gente, pólvora e fogo. É incrível esse livro. Eu gostei muito. Eu não sei qual é o meu favorito, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu amo muito os dois, mas eu gosto mais da personagem da Liv do que da personagem da Thea, então do primeiro livro. Mas fica a dica e eu já estou ansiosa para comprar o terceiro livro. Então, esses foram os livros físicos que eu li no mês de janeiro. Então vejam, a gente já está em 4 livros. Agora vamos passar para os livros no Kindle, que eu li alguns livros no Kindle. Eu jurava que eu ia ler mais livros no Kindle, mas não foi bem assim a minha situação. Então tudo bem, não tem problema, gente. Não é quantidade, é gostar de ler. É isso que eu falo. Tem que ler o que eu gosto de ler e o que eu tenho vontade de ler. Então tá, o primeiro livro que eu li no ano foi Death, que na verdade eu terminei de lê-lo nesse ano. Eu tinha iniciado ele no dia 31 e terminei ele no dia 1 ou 2, agora eu não vou lembrar, mas num desses 2 dias. E, gente, essa leitura foi, assim, tudo que Feminine não me entregou, Death me entregou. E para quem quiser, essa série está sendo lançada pela Cabana Vermelha, aqui no Brasil, então eles já estão vendendo, eu acredito, War, que é o segundo livro, Guerra, e depois de War tem Famine, que eu não sei como é que eles vão traduzir, talvez seja Fome, e o último é Death ou a Morte. E eu adorei, porque literalmente, em questão de tipo nível de maldade, tava escrito, né? Tava colocado no livro que o Death era tipo o cavaleiro do apocalipse mais mal que existe. E eu achei que o Famine foi muito mais cruel do que o Death em muitas das escolhas que ele fez. Então, por esse ponto, eu gostei muito mais de Death do que de Famine. Eu não sou fã de personagens que são intrinsecamente maus e que fazem realmente as escolhas pensando nisso. Então, pra mim, realmente funciona muito mais quando os personagens eles têm esse quê, que eles podem ser moralmente cinzas, mas eu não gosto realmente quando eles optam por fazer maldade apenas por fazer maldade.
E o Death não tem isso. Eles têm uma missão, então eu entendo esse ponto, ele tem que matar realmente a humanidade, mas ele tem todas as nuances dele ali dentro. Então eu achei que, em quesito de fluxo de leitura, eu gostei muito mais de Death do que de Feminine. Especificamente a história de Death, a gente tá no último capítulo, né, desse universo de Cavaleiros do Apocalipse. Então, já passamos pela peste, já passamos pela guerra, já passamos pela fome e agora chega a morte, que realmente é a última barreira para poder destruir a humanidade. Mas óbvio, como todas as vezes, a gente tem uma mulher, né, que se coloca no meio do caminho, né, uma pedra no meio do caminho desses Cavaleiros do Apocalipse, e nesse caso, essa mulher é a Lazarus. A Lazarus é basicamente um ser místico, porque ela não morre. Literalmente, ela é imortal. Então, basicamente, ela começa a descobrir que ela é imortal porque ela sofre um acidente que deveria ser mortal e ela continua viva. Então, ela realmente vai sobrevivendo à morte de todos. Então, ela sobrevive à morte da família dela, ela sobrevive à morte da família adotiva dela, e ela vai sobrevivendo às mortes subsequentes, porque todos os lugares que o Morte passa, ela acaba sobrevivendo. Então ela acaba indo atrás, né, do Morte, porque ela encontra com ele uma vez, ele acha que, tipo, ela vai morrer eventualmente, mas ela não morre, e ele começa a ficar curioso. Então, o Thanatos, ou o Morte, ele começa a ter realmente essa curiosidade do porquê que a Lazarus continua sobrevivendo, mesmo que ele faça de tudo para ela morrer. Então, eventualmente, ele chega à conclusão de que Deus colocou essa mulher na vida dele para ser a companheira dele, porque a partir do momento que ele extermina a humanidade, ele vai ficar sozinho. E não é uma coisa que ele quer. Então, realmente, ele consegue pegar a Lazarus e trazer para a vida dele. Ele mais ou menos que sequestra ela. Então, tem isso. E eles continuam juntos dentro dessa lógica. E durante todo esse período, Lazarus quer convencê-lo de que realmente a humanidade deve ser salva, assim como as outras mulheres fizeram com os outros cavaleiros do Apocalipse. Outros livros que eu fui lendo, então depois de eu terminar Feminine, eu continuei lendo uma série que eu comecei pelo terceiro livro. Sim, eu nunca faço isso, mas eu fiz. Ano passado eu li Hero. Eu acho que ele apareceu nos prêmios do ano passado. Talvez. Se tiver aparecido, eu vou colocar o link aqui em cima. Mas de qualquer maneira, eu comecei o ano passado lendo Hero por conta de uma indicação no TikTok e esse ano eu resolvi ler a série inteira. Então eu peguei para ler Storm the Castle, que é o primeiro livro dessa série, e Love Most, Say Least, que é o segundo livro dessa série. E eu adorei esses livros, gente. Então Storm the Castle é a história de um dos irmãos, né, desses escoceses, e basicamente ele fechou um negócio com uma família importante, se eu não me engano, tipo de Londres, para ele fornecer whisky escocês para esses caras poderem vender, tipo, muito caro e assim por diante. Então ele fechou esse negócio e para realmente fazer esse negócio funcionar, ele precisaria fazer um investimento muito grande na destilaria dele. E ele foi lá, pegou empréstimos e fez. O problema foi que esse negócio caiu por terra, porque os caras tipo, teve um escândalo nessa família, né, nessa empresa, e vários dos participantes, né, vários dos patrocinadores desse negócio acabaram saindo do negócio por conta desse escândalo. E daí o cara entrou em contato com ele e falou: então, lembra aquele negócio que a gente fechou? Não vai dar para eu te pagar. Então ele vai para Londres atrás desse maluco, né, que fechou um negócio com ele para poder conversar, e ele eventualmente conhece a Matilda. A Matilda, por acaso, é filha do dono da empresa que acabou de dar o golpe. Na verdade, a Matilda tá meio que numa sinuca de bico. Por quê? Ela tem uma pessoa que ela gosta muito, que é a irmã dela, ou a minha irmã dela, agora eu não lembro. Mas ela tem uma irmã que ela adora muito. E o pai dela não é muito fã dessa menina, porque basicamente tem rumores de que ela é filha de outro, basicamente. Então, ele não trata muito bem ela, mantém as duas distantes, porque ele entende que a Scarlett é uma má influência na Matilda. E para realmente conseguir a guarda dessa menina, né, a guarda da Scarlett, a Matilda precisa se casar. Então, um dos parceiros comerciais do pai dele vem com a proposta de que eles dois se casam e ele consegue a guarda da Scarlett para ela. E ela fica matutando essa ideia, só que ela não gosta desse maluco. E segundo ponto, ela odeia o motivo pelo qual o maluco tá pedindo para ela casar com ele. O que ele vai ganhar nessa equação. Porque o que ela vai ganhar é a Scarlett. E quando ela conhece o Callum, ela realmente se apaixona por ele.
E ela começa a ter, né, essa dualidade. Então ela realmente gosta do Callum, mas casar com esse maluco, né, amigo do pai dela, é o único jeito dela conseguir a guarda da Scarlett. Então, eu já falei demais desse livro, eu não vou dar mais spoilers, então leiam. E Love Most Say Least é da mesma autora, é uma outra também, só que vai contar a história do irmão da menina do terceiro livro. Então, basicamente, que ele é um menino, ele tem um título em inglês e os pais dele morreram e ele tá debaixo da, tipo, da guarda assim de um tio, só que esse tio é muito louco. Na cabeça dele, ele deveria herdar tudo e não o menino. Então, ele começa a manipular esse menino para ele poder tipo tirar a maior vantagem possível nessa história. Só que o que ele não esperava é que o garoto, que na verdade é um homem, e eu só não lembro o nome dele, o que eles não esperavam é que esse cara fosse morar com os escoceses, né, com essa família, e, e ele pegasse muito dessa situação familiar mesmo, tipo, desse laço de família, e realmente quisesse desenvolver isso pra frente, e quisesse realmente se envolver verdadeiramente com as pessoas. Porque o plano do tio dele era que ele casasse com uma mulher influente e os dois trouxessem muito dinheiro para o casamento e blá. E ele começou a inventar uma história de que era obrigatório. Se o menino quisesse herdar todo o dinheiro, todas as coisas e o título, ele precisaria casar com uma mulher que trouxesse grana para o negócio. E ele conhece a Beth. Isso, a Beth é amiga da Matilda. Então eles se conhecem durante essa viagem que o Callum faz para Londres para poder realmente reaver o dinheiro dele. E ele vai junto, esse menino. Então eles dois estão lá e enquanto o Callum conhece a Matilda, né, e ele apresenta a Matilda pro amigo dele, ele também acaba conhecendo a Beth, que é a melhor amiga e roommate, né, e colega de quarto da Matilda. Então é super legal que realmente as histórias vão se entrelaçando e eu gosto muito desse estilo de narrativa, eu gosto muito desse estilo de série, onde os livros podem ser lidos individuais, mas todos os livros têm uma conexão entre eles. Então eu tô super animada pro resto da série. Essa série só tem em inglês, então se vocês leem em inglês é uma ótima pedida, mas é uma série para maiores de 18, não é uma série infanto-juvenil. Aliás, a maior parte dos livros é uma série maior para 18. Então, até agora, a única coisa que é para menores que eu mostrei é o mangá. E por fim, vamos falar de audiobooks. Vocês sabem que eu amo audiobooks e eu escuto muitos audiobooks pelo Scribd. Inclusive, se vocês quiserem testar o Scribd, entrando pelo meu link, vocês têm direito a 2 meses de graça em vez de um mês só. Então, tem isso, caso vocês queiram testar. É super simples, se vocês quiserem só, tipo, aproveitar os 2 meses de graça, dá. Não dá problema nenhum, é facinho de cancelar. Então, eu sempre escuto pelo Scribd os meus audiolivros, mas esse mês, mês passado, a Audible me mandou um e-mail. Eu assinei Audible por muito, muito, muito tempo. E a Audible me mandou um e-mail falando assim: Tó, um mês de graça pra você. Aí eu peguei esse mês de graça e aproveitei cada segundo dele. Então, vamos falar sobre os audiolivros que eu finalizei. Então, primeiro finalizado, que eu já tinha começado o ano passado e eu terminei esse ano, foi The Genesis Wars. The Genesis Wars é o segundo livro. Eu gostei muito do primeiro livro, eu achei muito boa a premissa, bem diferente, assim. Eu não sou muito acostumada com ficção científica, e esse livro é bem ficção científica pra mim. Então tem isso. Então eu li Genesis Wars. Para mim foi um livro mais lento do que eu esperava, principalmente depois de As Cortes do Infinito. Foi mais ou menos, eu não sei se eu gostei muito, eu tô animada pro próximo livro, porque eu acho que a premissa segue sendo incrível, então tem isso, mas pra mim foi um livro mais lento. Eu gostei, mas eu não amei. É, a história desse livro especificamente é que a Nami, ela acabou de conseguir fugir, né, do reino lá da Vitória, e ela conseguiu encontrar esse grupo de humanos que tem ainda consciência inteira, né, que não se perderam para os residentes. Então, ela vem para esse universo. Só que ela vem com o seguinte, assim, tipo, o seguinte conhecimento. Ela vem com o conhecimento de que existem mais humanos que reteram a consciência
em posse dos residentes. Então, e ela consegue ver que os humanos têm como retomar a consciência mesmo depois de terem, tipo, aberto mão disso. Então ela fica meio assim nervosa, né? Porque, tipo, e aí, o que a gente vai fazer? E ela então tá nessa colônia nova, né? Que ela conseguiu chegar. Porque basicamente a colônia que ela vivia foi capturada, né? Pelos residentes. Então os amigos dela foram capturados e só ela conseguiu fugir. Então, quando ela chega nessa colônia nova, ela é, tipo, muito ferrenhamente ativa para eles poderem voltar em massa, né, com mais gente para dentro daquele universo, para eles poderem resgatar mais pessoas antes de fugirem para um lugar teoricamente que os residentes não têm como acessar. Tipo, ninguém gosta muito da Nami, ela só conseguiu fazer alguns amigos ali dentro e por fim, né, eventualmente, começam a tentar fazer com que a Nami pareça muito suspeita para alguns incidentes que acontecem dentro dessa colônia. Então, eventualmente, a Nami, quer dizer, ela não é expulsa, ela seria obrigada a ir para esse lugar onde os residentes não conseguem acessar, porém ela não quer ir enquanto ela não garantir um pós-vida tranquilo para a irmã mais nova dela. Então, é bem louco o negócio. E ela foge dessa colônia, retorna então tipo, pras cortes do infinito e para poder recuperar os amigos dela da outra colônia, né, da colônia que ela vivia, da rebelião primeiro que ela vivia, e também para tentar conseguir reverter essa questão. O grande plot twist é que tem uma pessoa que ela não esperava que tá cooperando com o propósito dela. Só que ela não sabe se ela deve confiar ou não nessa pessoa. E várias coisas acontecem. Eu não vou dar spoilers, óbvio que não, mas eu achei o segundo livro mais lento do que o primeiro, até determinado ponto. Depois disso, ficou muito louco e o final foi pra matar os leitores. Na verdade, esse foi um dos únicos livros longos, tipo, real longos, que eu escutei esse livro, audiolivros, né, de fato. Porque depois eu comecei a escutar os livros do Audible. E o Audible, gente, ele funciona da seguinte maneira, para quem não conhece os planos do Audible, tá? O Audible tem alguns planos em que eles incluem um ou mais créditos, ou um crédito a cada 2 meses, também tem esse plano que é um plano mais barato e novo. E também tem livros que você pode pegar à torta e à direita. E esses livros geralmente são produções próprias do Audible. E eu encontrei, eu não sei como raios eu encontrei, mas eu encontrei uma série de livros curtinhos, de 5 horas aproximadamente, né, de duração, e que são basicamente contos. Então, o primeiro que eu escutei foi Citmates, que é a história de duas pessoas que se conhecem no ônibus de uma cidade para outra nos Estados Unidos, e durante essa viagem, né, de uma cidade para outra, eles vão conversando e eles vão se envolvendo. E é super fofinho, romance besta, delicinha de escutar, que você não usa nem três neurônios direito. Eu amo esse tipo de leitura, gente. Aí depois eu escutei um que chama. Eu acho que é Love Lines. Eu não sei, eu vou botar a capa aqui do lado. Mas esse segundo que eu escutei também é super fofinho, mas basicamente é uma pessoa que manda uma mensagem para um contato errado e ele não tem ideia de quem é essa pessoa porque ele tem dislexia e na hora de gravar o contato ele colocou umas letras aleatórias, então ele não sabe de quem que é esse contato. Porém, a pessoa do outro lado da mensagem sabe quem é esse carinha e gosta desse carinha. Então eles começam a conversar durante a madrugada porque os dois têm insônia e a partir dali eles vão realmente desenvolvendo uma questão. Só que tem um problema dentro dessa lógica, porque a menina tem uma questão com esse carinha que é um segredo que ela tem, ela não conta pra ele e para proteger uma outra pessoa. Então, super fofo, super rápido de escutar, gostei muito e me levou a escutar o último livro dessa sériezinha de livros curtinhos, que é Call Me Maybe. Call Me Maybe é uma história conectada com esse Love Line, sei lá, esse segundo livro que eu falei pra vocês. Então eu achei muito fofo também. Basicamente, essa história é uma menina que ela tá desenvolvendo um site para um negócio dela e ela tá, tipo, com uma entrega muito perto. Então ela entra em contato com o saque desse desenvolvedor de site, né, dessa empresa, e ela começa, gente, porque pelo amor de Deus, eu preciso que esse site está funcionando, blá blá blá, etc. E ela começa a conversar com esse carinha do saque, né, do atendimento ao cliente. O que ela não sabe é que esse carinha do saque, na verdade, ele é o CEO e ele só tá fazendo atendimentos de saque porque ele quer entender um pouco mais sobre as dificuldades que os usuários têm
na hora de fazer os sites, na hora de executar os negócios e assim por diante. Que ele já tinha feito algumas perguntas para os caras que trabalham realmente, né, para as pessoas que de fato são do saque, só que ele sentiu que as pessoas ficavam meio assim, de falar mal do produto que ele criou, porque ele é o criador e CEO do bagulho. Então, ele acaba entrando dentro dessa jogada e ajudando essa menina a resolver o problema do site dela, e ela tem, tipo, uma semana para poder resolver esse problema. Então é muito legal, porque eles vão realmente conversando e vão se envolvendo, e vocês vão ter que ler para saber o final, porque é muito gracinha, é muito fofinho, e é super rápido. Esse livro especificamente teve umas 9 horas, talvez? Mas é mais ou menos nessa faixa. E além desses três, eu consegui escutar mais dois livros, que foram de. E eu achei a premissa fantástica, por isso que eu comecei a escutar eles dois. Que basicamente é uma autora, que ela é autora em si, tá, gente? A Lily Chu. Ela mora em Toronto, acredito eu, mas ela escreve histórias com protagonismo asiático e em Toronto especificamente, no Canadá. Então eu achei muito legal que ela trouxe realmente esse background dela, pessoalmente, para dentro dos livros. Então eu primeiro escutei The Stand-In, que é uma história bem bonitinha de uma menina que ela é extremamente parecida com uma superstar lá, tipo, uma atriz super famosa, ou da China ou da Coreia, um dos dois, agora eu não vou lembrar, eu acho que é da China. Eu acho que é da China. Então, e essa atriz, ela tá no Canadá. Então, ela e o carinha, tipo, sempre contracena com ela. Ela não conhece muito da história da família dela, porque a mãe dela veio pra Canadá e fez a vida dela aqui. Só que ela não fala sobre o passado dela na China. E a mãe dela tá com Alzheimer, se eu não me engano. Ela tá com alguma doença degenerativa. Então ela tá numa casa especializada. E eventualmente, né, tipo num dia aleatório da vida, essa menina ela foi num café, buscar um café, e chega um monte de paparazzi tirando foto dela e perguntando de não sei o que tal. Ela não entende lufas, ela vaza, e a próxima coisa que ela descobre é que ela tá sendo demitida do trabalho dela, porque o chefe dela identificou ela nas fotos que aparecem na internet como se fosse essa atriz famosa no café dela. Fala, não, é você, eu reconheço a bolsa que você tá usando e assim por diante. Então, e ela tinha pedido um dia como se fosse de doença, né, para o trabalho, para ela poder resolver uns problemas pessoais. E ela recebe a seguinte proposta: se ela não queria virar uma dublê de vida dessa atriz famosa. Então, a atriz aparece na vida dela falando, viu, já que a gente se parece tanto, você não quer, tipo, viver como se fosse eu por um tempo? Porque basicamente ela quer se dedicar à arte dela, ela quer conseguir colocar mais tempo é, realmente desenvolvendo esses trabalhos que ela está fazendo no Canadá. E ela não quer ficar se preocupando de aparições públicas com eventos, com lançamentos e assim por diante. Então, ela lança essa proposta, a menina estava meio assim de aceitar a proposta, mas por fatores externos ela acaba aceitando. Então, ela tem que conviver com essa atriz famosa e ela tem que conviver com esse carinha que acompanha essa atriz para todo que é lado, e eles são, tipo, super famosos lá, e eles sempre contracenam juntos. Então eles começam a conviver. O carinha, ele odeia essa ideia. Ele odeia essa ideia. Ele acha que é a ideia mais burra da face da Terra e que, de alguma maneira, essa menina, né, essa menina normal, vai estragar esse bagulho. E é isso. Eu não vou falar mais. História muito legal de ler. Gostei demais do jeito que a menina escreve. E, obviamente, já cacei mais coisas dela dentro do Audible, porque ainda me sobrava uma semana. Então eu escolhi escutar The Comeback. De novo, é uma história com protagonismo asiático que se passa no Canadá. E nesse caso especificamente, é uma menina que ela mora com uma colega de quarto. E a colega de quarto está viajando. E num dia que ela chega do trabalho em casa, tem um cara dentro do apartamento delas. Ela surta achando que é tipo uma pessoa que invadiu a casa dela mesmo. Só que o que a colega de quarto dela tinha esquecido de falar é que o primo dela estava vindo da Coreia para Toronto para poder ficar com elas uns dias, para poder desvanecer a cabeça, porque ele tinha acabado de ter um término de relacionamento e ele estava muito mal e ele queria sair da Coreia. Então, beleza. Ela fala, ok, não tem problema, tal. E eles dois começam a conviver dentro dessa casa, enquanto a colega de quarto está viajando. Se vocês gostam de K-pop, leiam este livro. Eu gostei demais dele. E é fofo, tem um final feliz também.
basicamente foi isso que eu li no mês de janeiro. Então, eu devo ter colocado um contador aqui em cima, porque eu não lembro quantos livros eu li. Eu tô fazendo o cadastro dos livros lidos lá no Storygraph. E o Storygraph especificamente tem alguns volumes em português que eles não têm. Então, por isso que a conta não tá batendo com o meu Storygraph. No meu Storygraph eu tenho anotado 12 livros, se eu não estiver enganada. Na vida real eu já li mais, então acredito que seja em torno de 14 livros que eu li esse mês. Então tem isso. Desses, eu acho que os favoritos mesmo, eu gostei muito de The Comeback, muito. Assim, eu não esperava gostar tanto, mas eu gostei muito dele. E os dois de Clube do Livro dos Homens, fantásticos. Amei, amei, amei. Ah, e lógico, né, Death, gente, que eu tava esperando horrores pra esse livro e ele não me decepcionou, ainda bem. Esse foi um mês bastante atípico, tá? Levando em consideração os últimos meses de leitura que eu tive. Eu não tava lendo tanto, mas especificamente esse mês eu li bastante. Principalmente porque teve 2 semanas que eu fiquei fora do escritório, então quando eu fico fora do escritório eu tendo a ler mais mesmo. E as 2 semanas que eu fiquei dentro do escritório, eu fiquei escutando esses livros curtinhos no Audible. Então foi ótimo. Então é isso. Se vocês quiserem me deixar algumas indicações aqui embaixo e me falar quais foram os melhores livros que vocês leram nesse mês de janeiro, fiquem à vontade, eu vou adorar conversar com vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!